escultura de Raul Xavier, chamada Prudência, exposta no Palácio de São Bento, em Lisboa, Portugal, na sede do Parlamento da República, exibe duas faces que olham para lados opostos e simbolizam a necessidade de prestar atenção ao que se passa em todas as direções do espaço, do passado ao futuro. Uma face é de aparência mais nova, representa a ousadia. A outra apresenta traços mais velhos e representa a experiência. Uma não pode prosperar sem a outra. Toda a ousadia deve ser amparada pela experiência. Ribeirão Preto, aos 150 anos, tem experiência e precisa ser ousada para vencer as dificuldades do tempo presente. Sua história é de vitória, desde a fundação, passando pelos anos duros das duas guerras mundiais, a crise da Bolsa de Nova York, em 1929, as chuvas fortes com enchentes impiedosas, a violência. Olhando a história de Ribeirão Preto com os olhos voltados para o passado, está lá o registro de que, economicamente, tudo começou com o café, mas foi a atividade comercial que permitiu o equilíbrio econômico. Ribeirão Preto sempre teve um cognome acrescido a seu nome. No início do segundo decênio do século XX, a cidade já se destacava como polo econômico em plena liderança como produtora cafeeira e, por isso, passou a ser chamada de Capital do Oeste. A cidade era, assim, a capital do café. Os números lhe conferiam este título. Um informativo editado em Londres em 1912 classificava os 12 maiores produtores de café do estado de São Paulo e colocava nas 3 primeiras posições Francisco Schmidt, Henrique Dumont e a Dumont Coffee Company Limitada, as 3 de Ribeirão Preto. A cidade é, sem dúvida alguma, uma colecionadora de cognomes. Capital do Oeste, Eldorado do Café, Terra Santa. Uma região que tem uma das terras mais férteis do Brasil e até do mundo, né? Que é uma região de solo onde a tal da terra roxa, né? Que é o solo vulcânico. No final do século XIX, a pesquisa de um agrônomo chamado Luiz Barreto, aqui nas terras da região, acabou descobrindo que as nossas terras eram ideais para o plantio de café. E isso fez com que ocorresse uma corrida de cafeicultores do Vale do Paraíba, onde a terra já estava bastante esgotada, para a compra de terras aqui na região. Cidade universitária. Universitária no sentido de número de estudantes universitários, né? É uma cidade universitária, antigamente o edifício mais importante de uma cidade era a igreja, depois virou o banco. O banco hoje já monta em qualquer lugar. Agora os grandes edifícios aqui são das universidades. Capital da cultura, Califórnia brasileira. A primeira expressão de Califórnia brasileira, eu tenho num livro aí, é de 1922. Quando chamam Ribeirão Preto de Califórnia brasileira, a Califórnia é o Ribeirão Preto dos Estados Unidos. A origem desse apelido é porque quis se provar na época que a região era mais diversificada que a Califórnia, que também tem essa saga, né, de prevalência da iniciativa particular, né? A conquista do Oeste culminou na Califórnia, se produzindo de tudo, como é até hoje. E era com esse sentido que se queria dizer que Ribeirão Preto era a Califórnia brasileira, e não porque a Ribeirão Preto era rica. E mais recentemente, capital do agronegócio. Ribeirão Preto sempre foi a região de cultura mais diversificada da América Latina. Por isso que a região faz a melhor lavoura de cana, o melhor açúcar, o melhor álcool, faz a melhor produção de soja, a melhor produção de laranja. Aqui se planta e se colhe arroz, feijão, amendoim, sorgo. Tem uma bacia leiteira respeitável. Aqui se faz de tudo. Alguns conquistados pelos méritos produtivos, outros politicamente criados para a garantia da notoriedade alcançada em uma época já distante. Em 1956, quando a cidade comemorou seu primeiro centenário, o jornalista Luiz Gomes, do Jornal do Rio, escreveu que São Paulo não para e Ribeirão Preto dispara.
Os números do desenvolvimento, embora expressivos, são antagônicos. Uma das maiores rendas per capita do Brasil, assim como o país, tem dificuldades em realizar a distribuição. A distribuição de renda, ela é uma distribuição de renda desigual. E por que ela é desigual? Porque, apesar da produção ser social, a apropriação ela é privada. Não existe projetos regionais consistentes sem projetos nacionais sustentáveis. Na distribuição de renda mais justa, você tem que mudar as relações de produção. Porque aí o mais justo seria ter uma apropriação social dos bens produzidos. Mas eu acho que a melhor maneira de se distribuir perenemente a renda é através da escola. A sociedade igual nasce da escola igual. A sociedade diferente nasce da escola diferente. Isso vai se agravar, já está se agravando, na sociedade do conhecimento, que é aquela que nós estamos vivendo. A matéria-prima com que se faz desenvolvimento econômico é o conhecimento hoje. Quem tem mais conhecimento terá mais renda. A versatilidade do município de Ribeirão Preto lhe permite escolher os caminhos e, por isso, a cidade sempre é lembrada como exemplo de prosperidade. O município de Ribeirão Preto tem um bom nível de produtividade, quer dizer, produção por área cultivada, produção por homem trabalhando, um bom nível de desenvolvimento comercial, um dos melhores varejos do Brasil, um bom nível de desenvolvimento na área de serviço. A indústria, Ribeirão Preto parece que não, mas tem 1.200 indústrias. Alguns segmentos de indústria estão colocando o Ribeirão Preto entre os municípios mais dinâmicos em termos de exportação. E a exportação é o grande teste que uma empresa faz. Quando ela consegue colocar os seus produtos no mercado internacional, porque ela deve ter algum nível de eficiência mínimo. Alguns municípios têm a sua economia assentada num ponto. Quando o ponto do município, num segmento, quando esse segmento vai bem, a economia vai bem. Quando vai mal, arrebenta. Que era no passado o café. Quando o café ia bem, a região ia bem. Quando o café ia mal, a região ia mal. Ele era 70% ou 75% do PIB regional, que não tinha medição, mas é o que se estima. Agora nós temos essa diversidade, comércio com muita diversidade, serviços pessoais, serviço financeiro, serviço de consultoria. O setor agrícola ele é baseado na monocultura, mas a região já é meio diversificada. Nós estamos num centro de região em que nós temos uma diversificação muito grande do agronegócio. No momento em que a cana vai mal, a soja está indo bem. No momento em que a soja vai mal, a laranja vai bem. E isso tudo converge para Ribeirão Preto. Não existe uma monocultura, não existe um segmento único na indústria, e isso faz com que o comércio se desenvolva cada vez mais. Ribeirão Preto tem várias outras opções, se você for analisar a parte educacional, a parte de saúde, tudo. Mas o comércio continua sendo seu grande atrativo e o polo comercial, sem dúvida, é o carro-chefe de Ribeirão Preto. Os números a qualificam. Ribeirão Preto é a 9ª maior cidade do estado de São Paulo, com uma população estimada de 560 mil habitantes. Segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados do Estado de São Paulo, o SEAD, sua taxa de crescimento é de 1,84 por ano, com uma renda per capita de $2.398, mas apesar de alta, poderia ser melhor. Podia ser muito maior, sabe? Nós temos que agregar mais valores. Mas representa o número de um município, 585 da região, se eu não me engano, é o 36º em renda per capita. Os números são mais expressivos, principalmente em relação à produção agrícola, quando somados regionalmente, dando à cidade uma característica de metrópole. Uma região metropolitana é composta de municípios que, na verdade, são apenas bairros de uma metrópole. Aqui nós estamos construindo uma região metropolitana, de fato. Nossa conurbação é muito mais forte. Ela não é física, ela é econômica. Todo mundo compra em Ribeirão Preto vende e presta serviço para diversos municípios da região. Ribeirão Preto não pode ser avaliado única e exclusivamente como cidade. Ela é um centro de região muito grande, em que a região converge para Ribeirão Preto com naturalidade à procura dos seus serviços.
E ela não fica só no serviço. Esse consumidor vem e acaba se dirigindo a estabelecimentos ligados a restaurantes, ao próprio comércio de uma forma geral. É muito comum uma pessoa morar em Batatais, estudar em Jabuticabal, ter uma namorada em Barrinha, uma regra 3, cara, com linha de ferro, em Barretos e trabalhar numa outra cidade, em Batatais. Isso é muito comum. As estradas da nossa região são artérias que ligam bairros do ponto de vista econômico e, no entanto, municípios do ponto de vista político. Eles são municípios, Ribeirão é um município politicamente falando. Economicamente é um bairro de uma grande região que tem mais uns 84 bairros. Com 86 agências bancárias, localização privilegiada em relação à capital do estado, aeroporto com saídas diárias para São Paulo e conexões para outras capitais nacionais, comércio diversificado com 3 shoppings e um expressivo número de lojas localizadas no centro e no alto da cidade e também nos bairros mais populosos como Ipiranga e Campos Elíseos, Ribeirão Preto se apresenta como sede de uma região. E esse é um dos motivos que a fez grande em comparação às outras cidades da região, até mais antigas. Eles, quando pegam uma estrada de ferro, eles marcam com a cidade que vai crescer. Há uma distância entre esta vai crescer, depois de tanto cresce essa aqui. Eles ficam no meio, não. Então existe uma teoria assim. Agora aqui ela é localizada inicialmente ela foi capital de região, desde o início. Desde que os mineiros chegaram aqui, os entrantes, tudo é capital de região. Então começou a fluir tudo para cá, né? Nesse sentido. Porque o São Simão é um ponto da penetração, mas não é um ponto de chegada. Ribeirão ficou ponto de chegada há muito tempo. Ribeirão Preto é um produto da Geia. Geia em grego quer dizer terra. Primeiro, da geologia, terra roxa, terra boa. Sabe? Então vem a agricultura, né? Em segundo lugar, da geografia, localização privilegiada. Geologia e geografia explicam o desenvolvimento de Ribeirão. Hoje, a maior concentração de atividade da cidade, sem dúvida alguma, está no comércio e nos serviços. Ribeirão é uma cidade comercial. O comércio de Ribeirão Preto, comércio e serviço em Ribeirão Preto são muito fortes. Tivemos um boom muito grande para de desenvolvimento do setor terciário, com o comércio e com o serviço, graças justamente à região, que é uma região bastante rica. E o consumo de Ribeirão Preto, como um centro de uma região muito forte, ele cresceu naturalmente. E existe aquela expectativa, porque Ribeirão Preto abastece uma área no entorno de 100 quilômetros, mais ou menos. O comércio e serviço em Ribeirão desenvolveu muito. Você tem quase todo tipo de prestação de serviço, especializado ou não, e você tem um comércio muito forte. A diversidade e a maneira com que esse consumidor é recebido em Ribeirão Preto, eu acho que é o grande diferencial. É uma cidade onde você tem em torno de 600 mil habitantes e que tenham 3 grandes shopping centers, eu não me recordo de ter visto em outros lugares. Ainda segundo o SEAD, os números de empregos em Ribeirão Preto estão divididos principalmente em 4 setores, mas com grande destaque para o comércio e os serviços. 4,77% dos empregados estão na construção civil, 1,37% na agropecuária, 12,43% na indústria, 20,05% no comércio e 54,37% nos serviços. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, com mais de 100 anos de atividade, foi muito importante no início da história da cidade para orientar na condução econômica do município. A CEI ela foi fundada em 1904, né? Ela já tem 100 anos. Ela, logo no começo, com a fundação da CEI, logo no começo da cidade, né, com poucos anos, a gente percebe que Ribeirão já tinha uma tendência para serviços e comércio logo no começo do século, daí a formação dela. Ribeirão Preto, tradicionalmente, ela teve a vocação comercial e ultimamente ela vem se fortalecendo cada vez mais, tanto é que pelos próprios lojistas da cidade, com o incremento das suas lojas e a busca de grandes redes por Ribeirão Preto, por ser realmente um polo comercial. Politicamente, a cidade sempre foi muito tradicional.
No período de 28 anos, 3 nomes se revezaram à frente da Prefeitura Municipal. O Elson Gasparini foi prefeito 3 vezes entre 1964 a 1992. Antônio Duarte Nogueira foi 2 vezes chefe do Executivo. E João Gilberto Sampaio foi prefeito no período de 1983 a 1988. Esta uniformidade política foi interrompida em 1993 com a eleição de Antônio Palocci Filho, do PT. E em 2004, o Elson Gasparini voltou ao Palácio do Rio Branco. Eu faço uma leitura pessoal. O político que volta não é o que provoca respeito. O político que volta é o que provoca saudade. Esse é o dado. Em 62, depois de várias derrotas para presidente da República, para governador do Estado, o Adhemar de Barros volta ao governo de São Paulo com uma força impressionante. O slogan era tranquilidade, experiência. Tranquilidade porque o Jânio tinha derrotado na eleição anterior o Adhemar para presidente da República em 60 e renunciou. Tranquilidade, então com ele você não ia ter loucuras, ia ter tranquilidade. Experiência, muito tempo de casa. O mesmo esquema agora da volta do Gasparini. Comigo não tem novidade, portanto você não vai ter susto. Depois do reinado do café, a cana-de-açúcar passou a ser a vedete da região. Sede de uma destilaria, Ribeirão Preto se beneficia com a riqueza regional, exatamente pelo seu perfil de metrópole. A região tem um nome de desenvolvida, que é verdade. Nós conseguimos o milagre de desenvolver uma região produzindo basicamente artigos de sobremesa. Nós transformamos o supérfluo em necessário. Café, açúcar, suco de laranja. Isso é uma coisa. O primeiro produto de essencial que nós estamos fazendo é o álcool, que vai transformar, junto com a biomassa em geral, o álcool, bagaço de cana, vai transformar o mundo, inaugurando uma nova era. A história do mundo pode ser analisada através da modalidade de energia que é consumida. A energia da lenha, portanto, o carvão vegetal. Depois nós tivemos o carvão mineral. Aí inaugurou a era do petróleo, que está acabando. Não porque está acabando o petróleo. A era do petróleo não vai acabar porque não vai ter petróleo. Como a era da idade da pedra acabou, não foi porque não tinha mais pedra. Porque a evolução foi outra. E agora vai inaugurar a energia da biomassa. O Brasil, em geral, a nossa região em particular, vai liderar o mundo nessa nossa nova etapa. Então, nós precisamos de ter gente consistente, inteligente, preparada para entender esses sinais e colocar a região na frente, como foi no passado. O primeiro produto que nós temos em quantidade expressiva e que não é artigo de sobremesa é o álcool. A mudança agrícola da cultura do café para a cana-de-açúcar, ocorrida mesmo antes de 1929, ano da queda da Bolsa de Valores de Nova York, segundo o professor Antônio Vicente Golfetto, foi mais que uma casualidade que deu certo. Foi, na verdade, obra de homens que se anteciparam à realidade econômica. E Ribeirão Preto teve pessoas que perceberam que o café ia começar a perder pontos. Em 1921, 22, quando ele estava no auge. Isso é quase bíblico. Nos dias bons, lembra-te dos dias maus. E nos dias maus, lembra-te dos dias bons. Alguém naquele auge, o auge do café aqui, foi de 1880 a 1920, mais ou menos 40 anos de café, produzindo os melhores cafés ainda agora. Produzindo um café de qualidade aqui na região de Pedregulho, Franca. Não Ribeirão não produz café nem para consumo, mas essa região de Ribeirão. E começou a perceber que o café ia ter um epílogo, ia começar a declinar, ia entrar no processo da entropia. Tropos em grego quer dizer direção. Entropia é voltar, em para trás, in para dentro. Né? Os sistemas nascem, crescem, desenvolvem, crescem, atingem o auge, depois entra em entropia. O café entrou. Bom, o petróleo vai entrar em entropia. E eles começaram a perceber. Faziam as reuniões, 21, 22. Em 1924 nasce a Faculdade de Ciências Econômicas, em 1924 nasce a Faculdade de Odontologia e Farmácia. Formam-se aí 2 úteros, de onde nascem os braços industriais da indústria farmacêutica de hoje, que Ribeirão é forte, e mais forte a indústria de aparelhos odontológicos. Eram 2 escolas particulares. A boa escola, de 3º grau, não é só que faz pesquisa, essa vem em 2º lugar. A primeira que forma empreendedores que, em volta da universidade,
cria um desenvolvimento, como a FOP fez em Ribeirão Preto, como a medicina fez, como o curso de engenharia do Moura Lacerda fez, criando construtoras, várias delas com engenheiros de lá. É um empreendedor que vou trabalhar para mim mesmo, não vou trabalhar para ninguém. Esse é nos homens que em 1920 já anteviu o empreendedorismo do final do século XX, 70 anos. O crescimento urbano da cidade é constante. Em menos de 10 anos, mudanças em seu desenho geográfico foram radicais. A Avenida João Fiuza, por exemplo, é hoje a localização de prédios valorizadíssimos. O primeiro edifício foi erguido em 1998 e de lá para cá, mais de 20 ocupam a área nobre da cidade. E aí, seguindo a 9 de julho em direção ao Ribeirão Shopping, ali sempre foi sendo a parte nobre da cidade, mais alta, mais ventilada. Aí, na década de 80, isso é coroado com a implantação de um shopping no fim da Zona Sul, né, que foi o primeiro shopping de Ribeirão. Aí, quando a gente tem o plano diretor nos anos 90, né, no meio dos anos 90, ele vai consolidar isso mais ainda, porque ele privilegia aquela região da Fiuza, né, possibilita a implantação de edifícios altos, e aí o que já era valorizado naquela região passa a ser mais ainda, com essa... tem um endosso, né, de uma lei. Terceiro, o desenvolvimento da cidade vai à Zona Sul e ali, a João Fiuza, é a avenida mais importante da Zona Sul. Ela é hoje o que a 9 de julho foi na década de 50. É uma sequência da 9 de julho. É uma maneira da classe rica da região, que não é só de Ribeirão, investir em Ribeirão Preto para ser sócio do nosso desenvolvimento. As novas construções garantem a continuidade do crescimento. Já tem a expansão urbana desde a década de 70. Começou na Zona Leste, depois na Zona Oeste e uma parte na Zona Norte. Posteriormente na Zona Sul, caminhando em direção a Bonfim Paulista. Então, essa expansão, ela não foi direcionada por um planejador, mas foi pela tendência e a demanda da própria cidade. O povo hoje tem investimentos possíveis de acontecer para todas as camadas de faixa financeira possível de adquirir esses imóveis, tanto na Zona Leste, quanto na Zona Norte, quanto na Zona Sul e Oeste. Novas vias de acesso estão sendo abertas para interligar os condomínios fechados à cidade. Hoje, a proximidade com o distrito de Bonfim Paulista, por exemplo, é tanta que a distância parece ter diminuído. Só entre o anel viário e Bonfim Paulista, já a prefeitura aprovou 54 condomínios. Mas a cidade não cresceu só no sentido da Zona Sul. Novos bairros em todos os pontos geográficos ocupam áreas que há menos de 10 anos eram pastagens. Na década de 70 já houve expansão urbana do Parque São Sebastião, de Recreio Internacional, posteriormente Jardim Interlagos, Parque de Servidores, mais recentemente. Então nós tivemos uma grande expansão urbana aqui. Houve uma época, num passado distante para alguns, porém muito perto para outros, que a cidade estava dividida em 4 setores: o centro, o Ipiranga, os Campos Elíseos e a Santa Cruz do José Jacques. Eu lembro de Ribeirão Preto com 40 mil habitantes. A divisão geográfica que caracteriza a existência de áreas ricas e pobres é uma constante nos municípios, quase sempre provocada pelo setor imobiliário. Em Ribeirão Preto, não foi feita bem no início de sua história. Desde o começo do século, desde a implantação do núcleo colonial Antônio Prado em 1887, a gente pode dizer que já houve uma divisão entre eixo pobre e eixo rico da cidade. Você vê que o núcleo colonial está ao longo de toda a Via Norte, que é a parte menos valorizada da cidade. E ao contrário dele, Ribeirão foi crescendo para cima da 9 de julho, né, já nos primeiros anos do século XX, como a parte privilegiada. Então Ribeirão já teve uma divisão norte-sul, pobre e rica no começo do século. Para o secretário de Planejamento de Ribeirão Preto, a divisão da Zona Norte com a Zona Sul passa por questões ambientais e de industrialização. Por que uma cidade normalmente tende a valorizar mais a Zona Sul? A direção do vento dominante é de sul para norte. Então, normalmente, reserva-se a área da Zona Norte para indústrias. Normalmente, as indústrias eram poluentes. Hoje não se admite mais indústria poluente.
Nós temos órgãos aqui que controlam os índices ambientais, são rigorosos tanto na aprovação quanto na manutenção. Se a empresa não respeitar as condições ambientais, ela perde a condição de permanecer aberta. Então, qualquer problema de odor, de poluição do ar, a tendência do vento é jogar de sul para norte. Então, a Zona Sul estaria sempre mais limpa do que a Zona Norte em termos de meio ambiente. O setor imobiliário apresenta números que exibem a velocidade em que a cidade cresce. Hoje, segundo dados da Companhia de Desenvolvimento de Ribeirão Preto, o município tem mais de 150 mil imóveis e a solicitação de Habite-se, o pedido que autoriza a construção de novos imóveis, segue um ritmo constante. Em 2004, foram autorizadas 2.544 edificações e em 2005, 2.450 imóveis receberam Habite-se. Historicamente, existem marcos que caracterizam o desenvolvimento urbano da cidade. Bom, a urbanização da cidade, ela já começa com a própria estruturação da cidade, né? Ribeirão Preto, embora tenha a formação do patrimônio de São Sebastião, que é a área delimitada do centro, em 1856, ele vai ser elevado à característica de vila em 1871, que é quando, na época do Império, o conceito vila é o que hoje nós temos de município. É quando ele se desmembra de São Simão e se torna definitivamente um município autônomo, uma vila autônoma. A partir daí, o momento mais relevante para o up da urbanização de Ribeirão Preto vai ser a chegada da Mogiana, em 1883. Essa Mogiana, ela vai trazer mais imigrantes, vai possibilitar o aumento do comércio, o fluxo de mercadorias, e isso faz com que a cidade cresça muito rapidamente. Então, de 1883 até 1910, nós temos um aumento populacional muito expressivo e, consequentemente, uma ampliação da área urbana. Essa é uma primeira fase da chamada urbanização de Ribeirão Preto. Vários momentos, né? A cidade foi fundada em 1856, mas aí teve um surto de urbanização na virada do século, fim do século XIX, começo do XX, que é quando vieram os imigrantes para trabalhar nas fazendas de café. Depois a gente teve um novo boom imobiliário, coincidindo com as guerras, com as grandes guerras. Então, na década de 10 teve um outro de pessoas que vêm, né, por ocasião de fuga, né? Depois um outro boom na década de 40, né? E coincidindo com as facilidades na década de 40, já começa a ter as primeiras leis favorecendo o inquilino, leis do inquilinato, e isso propicia a construção de casas, né? Depois a gente vai ter o outro boom no período da cana, né? Aí com a implantação do pró-álcool, e é quando na década de 80, né, a gente vai ter a explosão mesmo demográfica em Ribeirão, e é quando começam a surgir favelas. Então tem vários momentos. Para garantir o planejamento do crescimento da cidade, todo município precisa ter o seu próprio plano diretor. O plano diretor, ele organiza a cidade, ele não é uma única lei, né, não é o único instrumento, mas é um dos instrumentos que vai determinar para que lado que a cidade cresce, vai corrigir falhas, se um lado ele uma parte da cidade tá com deficiência e a outra tá beneficiada. O plano diretor, ele possibilita você levar a urbanização para um lado, equilibrar a outra, né? Teoricamente, a função dele é essa. O planejamento, ele analisa as tendências do povo e tenta adequar planos que evitem problemas ambientais, problemas sociais, tentando munir essa comunidade a ocupar esses espaços para que tenha todo o conforto e segurança possíveis, transporte, escolas, UBSs. E o povo tem satisfação em residir em cada um desses locais. Até locais hoje muito criticados por distância, para quem não está acostumado, o povo que lá reside pretende continuar por lá. Então, o planejamento tenta adequar situações. A iniciativa do plano diretor, das leis, é do Executivo. Mas os vereadores, como representantes da população, discutem o que foi proposto. E é claro que a cidade também é movida por interesses. E há vereadores que representam alguns o interesse coletivo
e alguns outros representam interesses determinados. Esse conflito que é natural na democracia vai se reproduzir na Câmara, como sempre aconteceu. E aí vamos ver quem vai ganhar a parada, né? Por isso que eu acho que é importantíssimo o envolvimento da população nessa discussão. Ribeirão já teve um plano diretor na década de 40, né, só que não foi implantado, né? Plano diretor nessa época era uma coisa muito nova, mas foi um plano assim que seguiu os modelos do plano de São Paulo. Era mais um plano de avenida que Prestes Maia tinha feito para São Paulo, né? Então Ribeirão Preto, nesse plano diretor, seria como um plano de avenidas. Ele remodelava a cidade em grandes avenidas. É bem diferente do nosso plano diretor hoje, né? Que setoriza a cidade, que interfere diretamente na forma no valor do solo urbano, né? Se Ribeirão não tiver um plano diretor, a cada tempo que passa, nós estamos ficando desestruturados. Temos alguns nichos que são desenvolvidos por culpa dos moradores, que vão levando, não por um planejamento pré-estabelecido. Então nós temos aí determinados bairros que mantêm a estrutura de Campos Elíseos, Vila Tibério, mais ou menos, né? Vila Virgínia, Ipiranga, mas outros bairros estão crescendo, vão se adendando a outros sem que haja uma estrutura. As ruas não têm aquelas linhas pré-determinadas e estabelecidas por um planejamento, e se o plano diretor não for feito para dar a Ribeirão Preto a estrutura que precisa ter, nós estaremos criando uma cidade que é uma colcha de retalhos. Ribeirão Preto nasceu predestinada a ser grande. E como diz o jornalista Moacir Castro, rica. Como é que você imagina Ribeirão Preto daqui a 50 anos? Rica, não está condenada a riqueza. Retomando a escultura da prudência de Raul Xavier, é preciso que a administração da cidade seja audaciosa em busca de novas alternativas, principalmente em uma época de globalização, onde os males do mundo podem ser sentidos em todos os lugares do planeta. Um dos efeitos negativos da globalização é que ela acentua a revolução tecnológica. A revolução industrial importava empresas, então ela participou, filiais da Matarazzo, várias empresas. A revolução tecnológica exporta empregos. Mas nós temos que ter um tal nível de eficiência de mão de obra, um tal nível de redução de custos, que trabalhar ainda não fica mais fácil. Nós temos que mostrar isso. Por que a China está atraindo as empresas? Custo de produção. Custo. Essa palavra indústria, a indústria é custo. Nós temos algumas coisas que espantam a empresa. O preço da terra não vai ficar aqui. Nós temos coisa que espanta aqui. Tarifa de água, energia elétrica. Alguns são municipais, outros são estaduais. As empresas costumam pagar para o transporte, aumenta a tarifa. A gente vai lá e analisa o custo de tudo. E vai para onde o custo for abaixo. Se ela não for, o concorrente vai e destrói. A indústria segue o roteiro do custo menor. Nós temos que nos proteger, tendo consciência de que nós precisamos oferecer o menor custo antes do salário e do emprego. Se nós não conseguimos manter o emprego, não tem salário. É sofrer menos, né? Eu acho que aí você é feliz, né? Na colocação é como sofrer menos, né? Porque você não tem como município fugir dessa lógica, né? Mas ele pode, tendo governos, que a gente costuma dizer mais populares, criar algumas políticas de compensação, né? Ou seja, há estrutura na sociedade capitalista brasileira, como mundial, o sistema mundial hoje econômico, ele é um sistema econômico centrado nas relações capitalistas de produção. Então, o que você tem é a possibilidade de eleger alguns governantes
que tenham algumas medidas preventivas ou compensatórias às populações mais pobres, aos excluídos desse sistema. Então você pode ter aí algumas medidas que favoreçam os mais pobres. Se no início do século passado a palavra de ordem era crescer a fim de se estabelecer como um município grande e próspero, qual seria a palavra de ordem para Ribeirão Preto ao completar um século e meio de história? Uma frase, né? Desenvolvimento com ousadia e equilíbrio. Parar de crescer e ordenar o crescimento desordenado que aconteceu. Ordem, limpeza e trabalho. Pense urgente no futuro. Urgente, pense hoje no futuro. Ética. Segurança, né? Crescimento. Esperança, educação e amizade. Mais organização da parte do governo. A palavra de ordem para Ribeirão Preto, nos 150 anos, seria um norte para a cidade dentro da sua vocação. Acho que tem de amar mais a cidade, porque se você tem amor a alguma coisa, você cuida e protege e faz com que mostre a melhor cara para o mundo. O olhar da experiência visualiza a importância do povo desta cidade na trajetória do desenvolvimento do município. Dos mineiros que desbravaram as matas, dos escravos que plantaram as primeiras sementes, dos imigrantes que trabalharam a terra, aos herdeiros, filhos do lugar, cada um faz parte deste todo chamado Ribeirão Preto, que se prepara para novos 150 anos. Mas que cidade será essa? Eu espero que tenha se desenvolvido bastante em relação à desigualdade social mesmo. As crianças estejam estudando e as pessoas que dormem na rua tenham no mínimo lugar para morar, para comer, para viver. Eu imagino Ribeirão Preto moderna, Ribeirão Preto com melhores ferramentas para se obter qualidade de vida, mas também imagino Ribeirão Preto assimilando todo o impacto social dessas mudanças. Eu acho que vai ser uma cidade de aproximadamente 1 milhão de habitantes e os políticos vão ter que pensar muito forte nessa questão. Ribeirão Preto hoje, com 600 mil habitantes, comemorando 150 anos, ela está numa situação de muita dificuldade, entende? Tanto na parte social como na parte de emprego. O desemprego está muito grande, como em todos os lugares, todas as grandes cidades brasileiras. Mas os políticos precisam pensar hoje, como será Ribeirão Preto daqui a 50 anos. Olha, se não houver um controle de crescimento, eu acho que nós não teremos mais área rural. Olha, eu espero daqui a 50 anos que Ribeirão Preto não tenha crescido muito mais do que é hoje, né? Quer dizer, em termos quantitativos, em termos de extensão, não seja uma cidade muito maior do que nós temos hoje, mas que seja uma cidade muito melhor, que tenha uma população, né, que tenha melhores condições de vida, que pelo menos haja uma melhoria qualitativa e substancial das condições de vida em nossa cidade. Precisa rever as ruas, a circulação de trânsito, e eu acho que está precisando de um investimento grande. Ribeirão Preto precisa, na verdade, se movimentar mais no aspecto industrial, crescer, né? Não ser uma cidade apenas prestadora de serviço. Graças a Deus nós temos muitas faculdades, é uma cidade hoje que oferece recursos de grandes capitais. Daqui a 50 anos, eu imagino uma cidade com mais oportunidades para todos. 50 anos? Não vai estar como vai estar hoje. Olha, eu já imagino Ribeirão pelo que nós estamos vendo hoje, né? Um progresso científico muito avançado, né? Através dos órgãos da Faculdade de Medicina, da USP aqui em Ribeirão Preto, e também dos órgãos também de criação da indústria, né? Então eu já estou vendo um avanço muito grande. Então daqui a 50 anos, certamente, Ribeirão Preto corresponde a tudo que está sendo feito nesse momento. Eu acho que Ribeirão Preto não vai mudar muita coisa não, vai continuar mesmo assim. É uma cidade que já cresceu muito, já está num limite máximo, mas uma cidade boa, como vai continuar a mesma coisa, não vai ter muitas alterações não. Espero que continue sendo uma cidade progressista e acolhendo todos os migrantes que aqui chegam. A pequenina Isabela nasceu este ano e simboliza o futuro.
Ela vai crescer em uma Ribeirão Preto que se torna diferente a cada nova década. Ela hoje é herdeira de uma cidade que é de todos nós. O hino de Ribeirão Preto, escrito por Saulo Ramos com música de Diva Tarlá, é um patrimônio cultural da cidade. O poeta, autor da letra, ainda era um adolescente quando sua poesia, após musicada, foi escolhida para simbolizar e cantar Ribeirão Preto. Eu era meninote, aí eu tinha uns 16 anos, eu tinha escrito um poema para Ribeirão Preto. É coisa de adolescente, né, que eu vou fazer, mas eu também fui adolescente. E escrevi um poema para Ribeirão Preto. E esse poema foi publicado no Diário da Manhã. O pessoal lá do Diário da Manhã ficou tão entusiasmado para publicar o poema na primeira página. Quando chegou a época do centenário de Ribeirão Preto, que acho que o prefeito era o Costável de Romano, e abriram um concurso para um hino em Ribeirão Preto, a dona Diva Tarlá pegou esse poema que estava na gaveta dela e fez uma música sobre um trecho do poema. E nem me consultou, eu já estava em São Paulo advogando. E aí deu que ela ganhou. Ganhou, eles queriam oficializar o hino, aí precisava da autorização do autor da letra. Aí ela me achou, e claro, eu autorizei, tudo bem. Ela me pediu desculpas, eu fui indevido e usei a sua letra. Tudo bem, eu gosto tanto de Ribeirão Preto, pode usar. Sua letra canta a terra, que é nossa e é um coração. Enaltece o trabalho dos primeiros que aqui chegaram, enfatizando a força da enxada. A minha terra é um coração, aberto ao sol pelas enxadas, sagrando amor e tradição, no despertar das madrugadas, história, exemplo, amor e fé, assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café. Ainda que o café não seja mais a fonte de renda econômica do município, foi ele que permitiu que os primeiros capítulos desta história fossem escritos. Mas o livro que retrata a trajetória de um povo é uma obra eternamente inacabada. Novos capítulos estão sendo escritos, retratando novas épocas, e muitos são os que cantam esta cidade. Bom dia, Ribeirão, como eu gosto de você. Teu sol já vem beijar o orvalho do amanhecer. Bom dia, Ribeirão, que não para de crescer. Crianças na escola, sedentas de aprender. Saber, tenho orgulho em dizer que eu moro em você. Boa tarde, Ribeirão, juventude, shopping, sol. No basquete é campeão e a paixão por futebol. Boa tarde, Ribeirão, sua cultura me fascina, caminhar no Curupira. 150 anos de felicidade, 150 anos da mais pura amizade. Ribeirão, a cidade do saber, pra sonhar, pra vencer. Ribeirão, o melhor lugar do mundo pra se viver. Nesses 150 anos, vamos contar e cantar as mais lindas histórias, glórias da nossa grande e querida Ribeirão. Parabéns, Ribeirão, 150 anos, parabéns.
150.